Senadora, agora eu fiquei curiosa, por que é essa eleição mais importante da vida de vocês? Essa eleição para o Senado, é essa a principal eleição desse ano, até mais importante do que a de deputado ou do que a presidência da República, e o senhor citou impeachment de ministros do STF. Esse é o principal objetivo da direita, se chegar ao Senado com uma bancada consistente? É para isso que vocês estão trabalhando? Como é que você imagina que isso vá se desenrolar a partir de 27? Amanda, não há a menor dúvida disso. Não é possível que o ministro do Supremo Tribunal Federal tenha uma esposa com um contrato de 129 milhões com um banqueiro corrupto e nada aconteça. Ou que outro ministro do Supremo Tribunal Federal tenha um resort que venda para um fundo ligado a esse mesmo banqueiro corrupto. Ou que a gente veja uma série de desrespeitos à Constituição, à lei, simplesmente para fazer com que esse projeto de poder do PT, que está em consórcio com o STF, se consolide. Nós estamos vendo a dosimetria agora que foi aprovada no Congresso, até agora Alexandre de Moraes não fez nada com ela. Felipe Martins está preso por uma postagem que ele não fez, está preso por uma viagem que ele não fez e que a imprensa toda sabe que não foi feita a viagem. Alguém forjou aquele documento. Como pode uma pessoa dessas hoje estar presa no Brasil e o responsável por isso não responder? É que, então, a maioria dessas decisões foram referendadas por toda a turma, né? Às vezes é uma decisão tomada pelo Alexandre de Moraes, mas que é confirmada pela primeira turma do Supremo. A gente tem que, normalmente, muitas dessas decisões são confirmadas pela Corte, né? A primeira turma do Supremo tem sido chamada de Câmara, né? Câmara de Gás, porque ali é o seguinte, ali todos indicados pelo Lula, todos ali, fora o próprio Alexandre de Moraes, que de qualquer maneira também tem feito esse serviço sujo do governo Lula. Então, quer dizer, ter sido referendado pelo ex-advogado do Lula, ex-ministro do Lula, a perseguição política é muito óbvia que está acontecendo. E a posição que estão sendo, inclusive posições divergentes com o que diziam, por exemplo, no passado em relação a outros réus quando eram acusados de escândalos graves, de corrupção, por exemplo. Então, lamentavelmente, nós vemos que esse é um trabalho conjunto que tem sido prestado por uma série de ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão julgando, inclusive, Amanda, a maior parte desses casos que eu estou mencionando, sem terem competência para isso. São pessoas sem foro privilegiado. O que essas pessoas do 8 de janeiro, por exemplo, estão fazendo num processo judicial no Supremo Tribunal Federal? Porque o Lula teve direito a um julgamento em 3 instâncias por corrupção, foi condenado por isso, e depois o Supremo foi lá e anulou, só porque teve um problema no CEP, e não porque tivesse sido absolvido. E o ex-presidente Bolsonaro, que também era ex-presidente quando foi julgado, teve que enfrentar processo no Supremo Tribunal Federal. Acho que essas questões estão superadas, né? O Supremo já se debruçou sobre isso, aí foi o pleno todo que achou por bem julgar os processos de condenação do 8 de janeiro na Corte. Superado, né? Desculpa, Amanda, superado por quem está passando o pano para o Supremo Tribunal Federal, que nunca vai ser meu caso. Não estão superados. É a Corte Constitucional do país, o candidato aí, ou a gente respeita as decisões. Mas eu tenho direito à minha opinião no país ou não tenho? Eu tenho direito a respeitar a Constituição ou não tenho? A Constituição precisa ser respeitada tanto por mim como por os ministros do Supremo. E os ministros do Supremo não estão respeitando a Constituição. Se um Supremo não respeita a própria Constituição que jurou respeitar, eu tenho pelo menos o direito à minha opinião de dizer que estão desrespeitando a Constituição, estão agindo, aliás, contra ela, cometendo crimes de responsabilidade e por isso precisam sofrer impeachment. É tudo muito simples, na minha opinião. Candidato. Agora, lamentavelmente, nós vemos que a própria imprensa, em muitos casos, tem diminuído a importância dessas agressões, desses ataques à Constituição, essas ilegalidades. Ou você acha certo uma esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal ter um contrato de 129 milhões com um banqueiro? Tudo isso foi questionado longamente, intensamente pela imprensa, pode ter certeza. Candidato, deixa eu só fazer... Não, mas eu pergunto a sua opinião. Você acha certo? Você acha que o entrevistado aqui é o senhor. Agora encontrou uma explicação. O entrevistado... informada. Não, sim, aqui a gente faz análise, dá informação e traz notícia e entrevista o senhor. Candidato, deixa eu fazer só uma última perguntinha, porque infelizmente nosso tempo... É uma entrevista, mas quando eu faço perguntas, o senhor está trazendo opiniões que considera... como se diz, peremptórias, que não cabem em discussão, que não cabe para quem está entrevistando. Quem está perguntando faz pergunta. Agora, se você se acha no direito, Amanda, com todo o respeito que eu tenho, de fazer análises ou até mesmo afirmações, tentando desfazer as minhas que estão baseadas na Constituição, eu também tenho o direito de lhe fazer perguntas. Não estou desfazendo as suas. Candidato, vamos seguir. Eu não estou desfazendo as suas. Eu só coloquei uma informação que, aliás, é um fato, que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre essa questão do foro adequado para julgar os condenados pelo 8 de janeiro. E o Supremo não pode rediscutir o foro adequado? O Supremo não pode rediscutir, eu não posso ter a minha opinião. Eu sou deputado federal. É engraçado que, como deputado federal, eu não posso, inclusive, aprovar uma lei na Câmara que está respaldada pela Constituição e passar pelo Senado e talvez ser sancionada pelo presidente ou vetada depois derrubada e questionar uma decisão monocrática de um ministro que sozinho derruba tudo que a gente faz. Candidato, isso é um absurdo. Muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Central de Notícias. Boa campanha para o senhor, bom trabalho. Até a próxima. Muitíssimo obrigado. Um abraço, Amanda. Um abraço,